Um bom lembrete. Não basta saber que um parágrafo tem início, meio e fim. É preciso saber também como se relacionam as ideias no interior da sua estrutura. Na sequência da aula anterior, nós vamos analisar mais alguns parágrafos. É importante que nós consolidemos muito bem a nossa compreensão sobre o que seja um parágrafo, como ele funciona, como escrever um parágrafo. Eu lerei, portanto, desta vez um parágrafo novo, que eu fui buscar num livro meu chamado No Tempo de um Menino. Vamos ao texto. Os ônibus de minha meninice tinham nomes próprios e eram bem diferentes. O líder ostentava nas laterais a cor azul atravessada por listras brancas. O Diamond era pintado com as cores vermelha e branca uniformemente distribuídas. Já o Olinda era de tamanho reduzido. Talvez por isso mesmo uma espécie de mascote da meninada. Havia também o Cometa, que ostentava as cores verde e branca e o desenho de um belo cometa em cada lateral. Por fim, lembro-me ainda do Monte Ararat, nas cores branca e azul, formando ondas que se estendiam do teto às laterais. Gostava de todos, como se fossem gente da família. Muito bem. Do ponto de vista mais geral, não há novidade. O texto apresenta uma frase inicial, apresenta um bloco intermediário de ideias e uma frase final. Vamos só ratificar isso aí. Observem. Os ônibus de minha meninice tinham nomes próprios e eram bem diferentes. Essa é a frase que resume genericamente tudo o que vai acontecer no texto. Mas este texto em particular tem um detalhe. Verifiquem que nessa frase inicial, o autor já passa para o leitor a ordem com que ele vai organizar o desenvolvimento do texto. Ele se refere ao fato de os ônibus de sua meninice terem nomes próprios e serem bem diferentes. Tinham nomes próprios e eram bem diferentes. Se vocês bem observarem, irão se dar conta de que no desenvolvimento, essa ordem é religiosamente respeitada pelo autor, ou seja, ele estabeleceu um critério para organizar as ideias no desenvolvimento do parágrafo. Então vai acontecer sempre assim, ele identifica o nome de um ônibus e apresenta suas características. Identifica o nome de outro ônibus e apresenta suas características. Isso nos dá uma ideia de que a organização interna de um texto parte de critérios, são vários os critérios, certo? Estabelecidos por quem escreve. Vejam como isso se dá exatamente da forma como eu falei. Acompanhem no desenvolvimento. O líder ostentava nas laterais a cor azul atravessada por listras brancas. Mais uma observação, só para ratificar. O líder é o nome do ônibus e, em seguida, o autor apresenta suas características, tal qual ele sinalizou na frase de abertura. Vejamos a continuidade. O Diamond era pintado com as cores vermelha e branca uniformemente distribuídas. Já o Olinda era de tamanho reduzido, talvez por isso mesmo uma espécie de mascote da meninada. Aqui aparece uma novidade.
Há uma expressão de transição, ela está em destaque na cor roxa. Ela representa uma ligação dessa frase com as duas frases anteriores. E por que o autor terá resolvido usar essa expressão aí? Ora, ele falou do primeiro ônibus, ele falou do segundo e certamente sentiu necessidade de sinalizar para o leitor que ele iria dar continuidade a esta sequência, ao mesmo tempo em que ele avisou ao leitor que esta frase intermediada pela expressão de transição já tem tudo a ver com as duas anteriores. Vamos adiante. Havia também o cometa, que ostentava as cores verde e branca e o desenho de um belo cometa em cada lateral. Aqui também, da mesma forma, nós temos uma outra expressão de transição que, na verdade, ratifica, confirma a sequência anterior. Havia também, ou seja, além daquelas que o autor citou anteriormente, a outra, esta de que ele está falando. É uma espécie de expressão ratificadora. Vamos adiante. Por fim, lembro-me ainda do Monte Ararat, nas cores branca e azul, formando ondas que se estendiam do teto às laterais. Uma outra expressão de transição aparece aqui. Por fim. É uma expressão bastante conhecida. Ela sinaliza para o leitor que o autor do texto vai encerrar o seu desenvolvimento. Por fim, é como se ele dissesse: este ônibus, este, por fim, ou seja, último estágio da abordagem. Mas, além do por fim, aparece uma outra, não é? Confirmando, reforçando as ideias anteriores. Por fim, lembro-me ainda. Estão percebendo? O autor tem a preocupação de amarrar as ideias para que o leitor não se perca e para que o desenvolvimento do texto relacionado à abertura fique todo amarradinho. Não haja nada sobrando, não haja nenhum estranho no ninho. Vamos então agora para a conclusão do texto. Gostava de todos como se fossem gente da família. Observem mais uma vez que há um destaque na expressão todos. É uma expressão de transição. Na verdade, ela representa sinteticamente todos os nomes e as suas características a que o autor se referiu no desenvolvimento. São 5 ônibus que ele cita. Ele aqui resume em todos. E aí apresenta o desfecho, como se fossem gente da família. De tal modo, para encerrar esta análise, e isso já deve ter ficado claro para vocês, que um texto não se escreve de qualquer modo. Um texto não é resultado de uma confusão de palavras e frases. Um texto tem lógica, um texto tem ordem, um texto tem nexo. É exatamente isso o que acontece no texto que acabamos de analisar. Deu para entender? Muito bem. Com isso, nós demos mais um passo significativo para dominarmos a estrutura de construção de parágrafos. Conforme eu venho repetindo, o domínio dessa estrutura é básico para quem quer escrever bem. Nós vamos ficar por aqui, mas voltaremos na próxima aula. Até lá! Então vamos combinar o seguinte. Se você gostou do nosso curso e acha que pode tirar bom proveito dele, não perca tempo. Inscreva-se em nosso canal.
Não se esqueça de ativar o sininho para que você receba todas as semanas notificações acerca dos novos vídeos. E também, se você gostou mesmo, deixe o seu like. Isso fará com que o nosso canal se torne mais transparente e mais pessoas possam se beneficiar do nosso projeto. Se você já acompanha o nosso curso, não se esqueça, ative o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos. Um outro lembrete: fique à vontade para fazer comentários, críticas, perguntas, sugestões. Nós faremos o possível para responder a cada comentário de vocês. E, um pouco lá na frente, nós dedicaremos aulas inteiras apenas para responder às questões levantadas por vocês. Vamos juntos descobrir os caminhos da redação?